Então, boa noite a todos, que possamos juntos refletirmos, então, o tema que esta noite nos foi sugerido, para que possamos compreender um pouquinho mais do que é a conduta moral do espírita. E para que possamos continuar o nosso trabalho, vamos, no momento, então, fazer a nossa prece. Agradecendo ao nosso Pai, que é todo amor e bondade, e que está sempre nos amparando, nos dando força, coragem, para que possamos seguir adiante a nossa caminhada. E esta caminhada de espírita requer bastante determinação, para que nós possamos realmente colocar em prática todo o ensinamento que a doutrina espírita nos facilita a caminhada. Que os ensinamentos de Jesus, que o seu amor a todos nós consiga nos elevar sempre mais em busca de uma compreensão, de afeto, de carinho, para que possamos conviver com todos e que assim tenhamos uma sociedade mais fraterna e harmoniosa. Muito obrigado, Senhor, e que a tua paz, a tua luz permaneça em nossos corações. Então, como dissemos, o nosso tema hoje, conduta moral do espírita. E vale refletirmos. Será que alguma vez nós já paramos, pensamos na nossa conduta, no que tange não só o nosso dever para conosco, mas também perante a sociedade? Já procuramos observar o que nós falamos durante o dia, o que fazemos no decorrer desse tempo? Será que já nós nos demos conta de que estamos atravessando um momento difícil de pandemia? E muitas vezes este momento chega a nos dar desespero. Então, é preciso que nós, espíritas, possamos ser um pouco da força que os nossos irmãos necessitam. Então, para isso, nós precisamos estar em contato com a espiritualidade maior, pedindo a força, a coragem, para que possamos nos melhorar a cada dia. A observação de nós mesmos é um trabalho importante na importância da nossa vida. Muitas vezes, nós dizemos que os meus pensamentos vêm à minha cabeça sem que eu os crie. E, por vezes, é verdade mesmo, porque nós somos espíritos imortais. E, como tal, nós estamos vivendo num mundo de espíritos, tanto espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, nós sofremos a influência de toda essa espiritualidade. Conforme nós mantemos o nosso padrão vibratório, nós então seremos influenciados positivamente ou negativamente. Não obstante, tenhamos certeza que a cabeça é nossa e é nosso dever cuidar da lavoura que nos pertence por direito divino. Nós não podemos proibir que maus pensamentos, que más ideias cheguem até nós. Mas nós podemos sim impedir que eles persistam em nosso pensamento, em nossas atitudes, em nosso coração. Porque se nós conseguirmos controlá-los através do entendimento do que é certo, do que é errado, do que é possível fazer de bom e o também possível de prejudicar, nós teremos a escolha que Deus nos deu como opção pelo direito divino do livre-arbítrio.
Então, os instintos inferiores são animais que devemos domesticar usando todos os meios possíveis e dignos. Não devemos usar de violência até para conosco mesmo. Ela, mesmo que nós a usemos no sentido do bem, ela pode nos causar danos. Então, é importante que observemos o nosso comportamento, que olhemos para ele e compreendamos que é necessário modificar esse pensamento e essa atitude, que está nos prejudicando. Então, esse autorreconhecimento de amor, por se dar conta que não é correto, nós então estaremos provocando um novo hábito de pensamento, um novo hábito de atitude. Muitas vezes, nós gostamos de falar o que vem em nossa mente. Sabemos que isto pode parecer um prazer, mas é um prazer momentâneo, que poderá nos trazer distúrbio de difícil reparação. Vejamos o que pensamos e analisemos o que falamos, para que não entremos em dificuldades maiores que aquelas com as quais nós já convivemos no nosso dia a dia. Porque quando nós falamos demais, nós acabamos falando bobagem. Então, quando nós não pensamos, nós não medimos, nós estamos, então, proporcionando à nossa caminhada motivo para que depois tenhamos que voltar atrás e recomeçar do mesmo caminho. Imaginemos se fôssemos nós que estivéssemos escutando o que falamos aos outros. E procuremos, então, sentir o que o nosso ouvinte sentiria. Provavelmente, nós teríamos mais cuidado com o falar. Todas as nossas emoções devem ser disciplinadas no correr dos dias, no trabalho, em casa, nas ruas. E agora, então, nós devemos, com todo esse problema da pandemia, nós devemos colaborar também para que ela não se propague através dos nossos atos. Devemos, pois, evitar aglomerações, devemos, pois, usar a máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos, evitar fazer com que este vírus possa alcançar a outros através de nós. Se cada um de nós procurar evitar ser o meio de transporte para este vírus, esta pandemia, aos poucos, irá se eliminando. Além de tudo, se tivermos idade suficiente, não esquecermos de tomar a vacina agora e procurar todos os meios de evitar maiores problemas. A nossa paz depende da paz do nosso companheiro. O respeito dos outros para com a nossa pessoa depende do nosso respeito para com os nossos irmãos de caminhada. As leis de Deus são retas e justas. Ninguém engana a verdade. Deus está presente em toda parte, com a dignidade que nos faz compreender o seu amor. Porque muitas vezes nós sentimos em nosso desespero a presença divina quando nós, através de um recolhimento, de uma prece que nós fazemos de espírito
a espírito, nós então conseguimos receber deste Pai amoroso e bom a força necessária para que superemos os obstáculos que estamos vivendo. Ao criticarmos o nosso companheiro, nós gastamos energia e tempo, de modo que esquecemos o que devemos fazer com a nossa conduta. Confirmemos o nosso proceder em todos os momentos, porque muitos olhos estão nos olhando. E é incrível porque muitas vezes nós não percebemos o quanto somos vigiados, não com o intuito, talvez até de críticas, mas também porque estamos em evidência naquele momento. Tempos atrás, eu estava numa fila de banco e corria o tempo, e corria o tempo. Eu já estava começando a pensar que vontade de sair daqui e começar a falar. Mas consegui ficar quietinha. Daí a pouco vem uma moça e diz: "Ah, a senhora não é a palestrante lá da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes?" Falei: "Poxa, se eu tivesse dado aso à minha irritação, que espécie de palestrante, que espécie de espírita eu estaria sendo nessa hora?" Então, nós somos sempre observados, e muitas vezes por pessoas que a gente não imagina. Os nossos filhos, os nossos netos, eles estão sempre nos olhando, e de repente eles largam uma que a gente pensa, mas eles não estavam aqui, eles não estavam prestando atenção. Não, eles prestam atenção. E nós somos cobrados tanto pelo que nós conscientemente colocamos na mente das pessoas, como também quando nós influenciamos sem que tenhamos conhecimento. Então, esse dever de estarmos atentos às nossas atitudes deve fazer parte do nosso dia a dia. Analisemos as nossas maneiras todos os dias, pois muitos raciocínios estão computando os nossos atos, sem que às vezes o percebamos. Todas as leis de Deus estão guardadas na nossa consciência, a refletir permanentemente, e todos nós reconhecemos essa verdade. Então, nós sabemos, sim, o que devemos e o que não devemos fazer. Basta que nós ouçamos o que diz a nossa consciência. Mas, se por acaso nós passamos muito tempo fazendo ouvidos moucos à nossa consciência, de repente nós não a ouviremos, porque simplesmente nós deixamos de ouvi-la e passamos a emitir opiniões, ideias que não estão de conformidade com esta lei maior da nossa consciência. Compete a cada um de nós fazer a sua parte na educação individual e crescer com Jesus em busca de Deus. Jesus, quando veio aqui, ele veio especialmente nos trazer a notícia que este Pai, que governa todo este mundo e todos os mundos, é um Pai de amor, de justiça, e, portanto, ele está sempre nos amparando. Então, nós precisamos, a cada dia, procurar buscar mais a Jesus e a Deus.
É de senso comum das criaturas iluminadas que devemos ter dois tipos de condutas para que possamos estar bem conosco mesmo, copiando, às vezes, certas áreas da política urbana. Isto é, nós podemos usar a ditadura e a democracia. A ditadura, ela deve ser usada na determinação diante de nós mesmos, dar ordens severas, na correção das nossas atitudes, para que corrijamos o que não deve ser feito e aprimorando o bem em todas as latitudes em que o amor e a caridade sejam ponto do sagrado. Então, nós precisamos corrigir o que não está certo e procurarmos desenvolver mais as virtudes que o Pai as tem, e como herdeiros que somos, nós também temos dentro de nós, em germe. Então, nós precisamos fazer com que essas virtudes floresçam. A caridade, o amor, a perseverança, a benemerência, a bondade, tudo isto é possível de conseguirmos desde que nos esforcemos. Revestirmos-nos de coragem para estabelecer a brandura onde a exigência polui os sentimentos da fraternidade e nunca esquecermos de alimentar o respeito em todos os departamentos em que a educação deva se instalar. Definir no campo imenso da mente as linhas das atitudes e não deixarmos que pensamentos sem disciplina invadam os corredores da fala. Policiar permanentemente todos os nossos gestos e manter guarda no que deve ser feito. Essa é a audácia que devemos adotar para com o nosso mundo interno. Já a democracia deve ser ampliada no que tange ao exterior, observando os direitos alheios e capacitando todos os entendimentos para que saibamos até onde podemos interferir na vida do outro, enriquecendo o respeito às criaturas, sabendo ouvir os irmãos em caminho, ajudando-os naquilo que estiver ao nosso alcance. Democracia é, então, a fraternidade, é entender os direitos dos semelhantes e, quando falarmos, sentirmos-nos na qualidade de ouvintes, dando tempo para que o outro também fale, mostrando a sua opinião e, muitas vezes, a sua experiência. A escola externa, ela difere da interna, mas são duas forças paralelas com objetivos idênticos: a perfeição da criatura. A educação interna objetiva o intercâmbio nas esferas exteriores, e o homem que já descobriu a si mesmo e é valorizado em todas as dimensões da vida. A primeira coisa que faremos quando desencarnarmos, se a nossa disposição for para o bem, é ver o que precisa ser mudado em nossa conduta. Morrer é apenas viajar, e o que levamos é somente o que somos. Essa é a verdade,
E se já sabemos desta realidade, por que nós não podemos começar a nos educar enquanto ainda estamos encarnados? Nós ganharemos tempo, nós ganharemos espaço e ganharemos paz. Seremos menos espíritos nas salas de desobsessão. Então, nós precisamos nos dedicar, neste momento, a aproveitar o presente que este Pai maravilhoso e bom nos dá. O presente, o momento, o agora. O esquecermos de nós mesmos, de que as escolas de iniciação nos falam, é simplesmente esquecer aquilo em que somos errados, isto é, começarmos a transformação do homem velho. Então, nós deixaremos aquele homem velho de lado e seguiremos como novos caminhantes com propósitos futuro no bem. Há muita gente que perde tempo e gasta dinheiro na autovalorização, esquecendo-se de que nada se faz sem os outros. Quando estamos movidos pela vaidade, queremos nos apresentar sempre com aquilo que não fizemos. Se fizermos alguma coisa de bom, silenciemos. O que o bem propaga, o próprio bem, aliás, silenciamos aquilo que fizermos de bem. O que o bem propaga, o próprio bem, a nossa intervenção irá, me desculpem. Se fizermos alguma coisa de bem, de bom, silenciemos, porque o bem propaga o próprio bem sem a nossa intervenção. Ganhamos o nosso tempo servindo e não exigindo, amando e não pedindo amor, trabalhando e não explorando o trabalho alheio, abençoando e não pedindo bênção, sem que façamos feito o esforço necessário para a aquisição da nossa paz. Determinemos as nossas diretrizes nas diretrizes do Cristo. E daí, consertemos a nós próprios, sem exigirmos que os nossos irmãos façam o mesmo. O nosso problema é que quando nós começamos a conseguir alguma virtude, quando nós conseguimos melhorar um pouquinho, nós queremos que aqueles que estão ao nosso lado também o façam. Mas cada um de nós tem o seu tempo necessário para desenvolver a sua memória. De todo o bem que fizermos, receberemos a maior parte. Lembremos-nos disso e nunca faremos barulho com a melhora da nossa conduta. Uma vez eu li num livro espírita que um espírito estava muito necessitado. E uma moça iria passar pela região em que ele estava. Então, esta moça foi intuída para que ela auxiliasse esse irmão do caminho. E ela assim o fez. Não pensemos que esta moça recebeu apenas o agradecimento do necessitado. Não, ela recebeu o agradecimento daquele espírito protetor dela que a intuiu.
ela recebeu o agradecimento do espírito daquele necessitado que estava precisando do auxílio. Ela recebeu o agradecimento da mãe, dos parentes daquele a quem ela serviu. Então, nós podemos ver que o bem se propaga sempre que o fizermos. Cortando as nossas arestas internas, o exterior mostrar-nos-á um novo dia. A felicidade depende da compreensão, que gera caridade, que gera amor. Então, conviver com os outros é realmente uma grande ciência. É a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamo-nos, e disso temos prova observando as plantas que frutificam mais em conjunto, as pedras que dão mais segurança quando amontoadas, e os animais que sempre mudam e andam em convivência. Então, tudo se une para a maior grandeza da criação. E este é o nosso objetivo neste planeta: auxiliarmos aqueles com quem convivemos e possibilitar que este planeta também cresça e possa manter a sua natureza intacta, que as suas águas, que os seus rios, que os seus mares não se poluam e que cada um de nós faça a sua parte, preservando a natureza e preservando a flora, a fauna, enfim, a nossa sociedade. E para aprender a viver bem com os outros, será necessário que nos eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. E sem esse trabalho interior, será difícil alcançarmos a paz imperturbável do reino do coração. E como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, esperamos que esta reflexão que hoje fizemos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, 4 e 10, e também da Conduta Moral Espírita, do Baldo Vieira, e também um pouco do livro Cirurgia Moral. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que Ele possa nos amparar neste momento, trazendo-nos mais energias, mais paz, mais saúde para todos os seus filhos. Que cada um possa receber onde estiver, seja num presídio, nas ruas, nos hospitais, nos lares, nos orfanatos, que cada um possa sentir a presença divina batendo em seu coração, trazendo-lhe harmonia, energia e muita luz. E que tenhamos um fim de semana maravilhoso e que possamos fazer a nossa parte usando de prevenção, de higiene, para que possamos seguir com toda a família em saúde e muita paz. Que Jesus permaneça conosco e que assim seja.